Boa tarde, gente. Uns minutinhos para a galera acabar de entrar, ok?
Pessoal, boa tarde. Espero que vocês estejam bem, junto com seus familiares. Vamos lá, então, para a nossa penúltima aula prática. Na semana que vem nós temos a parte de gravimetria e aí finalizamos a nossa prática. Eu coloquei, não sei se foi ontem ou hoje, mais um relatório corrigido, né? Espero até a semana que vem estar com todos eles corrigidos, para vocês terem pelo menos uns 15 dias finais aí para, se precisar fazer mais alguma correção, dá tempo de vocês fazerem, tá? Como nós não vamos ter prova prática, então esse relatório de hoje, ele só vai ter uma correção, tá? Então, capricha dele, tá bom? Tá certo? Então, esse relatório de hoje, o da semana que vem, vai valer como se fosse uma prova prática. Tá? Qual a diferença dos outros relatórios? A única diferença é que os outros têm uma segunda correção. Nesse de hoje e no próximo só vai ter uma correção. Vocês já viram tudo que eu gosto, né? Tudo que é importante num relatório, como se faz um relatório, pelo menos o mínimo adequadamente. Então, avisa a galera, né? Afinal de contas, nós temos 14 pessoas participando da aula, num montante de, sei lá, de quase 80, 90 pessoas. Então, avise-os que, nesse caso, só vai ter uma correção, seria como se fosse uma prova. Continua sendo em grupo, tá? E eu vou falar durante a aula o que você precisa no relatório. E aí eu gostaria de você... Luiz, Oi. no caso, esse já vai ser direto digitado ou vai ser à mão Não, só? manuel. Sempre a primeira versão é manuel. Tá? Tá bom. E aí eu gostaria que vocês avisassem a galera, ou você que, né, está assistindo depois, que na aula passada eu falei do relatório durante a aula, né? Então, alguém do grupo, será que ninguém do grupo assistiu a aula para avisar essa pessoa? Então, toma bastante cuidado, né? Se você não assiste a aula, já que nós temos aí 15 pessoas assistindo, pelo menos assista o vídeo, né? Porque senão fica complicado, tá bom? Então, nossa aula de hoje... é a técnica da volumetria de óxido-redução. Nós vimos no semestre passado, né, e agora nós vamos colocar na prática. Existem várias técnicas de óxido-redução. Existe a permanganimetria, a dicromatometria, a iodometria. Nós vamos dar como exemplo a permanganimetria. Essa técnica, ela utiliza uma solução de permanganato, como titulante. Então, vamos dar uma viradinha aqui para a nossa bureta. Olha aqui, a solução de permanganato já está na bureta. Estão vendo que é uma solução muito escura, né? E, como todas as técnicas, antes de eu ir propriamente para a titulação, eu preciso, primeiro, preparar uma solução de permanganato. No nosso caso, nós vamos preparar para ela ser aproximadamente 0,0200 mols por litro. Lembrando, né? Eu vou fazer o cálculo para ser 0,0200. Depois eu vou padronizar para ter certeza que ela é 0,0200 com fator de correção tal, como nós já vimos nas outras aulas. Eu tenho que determinar o fator de correção. Lembrando da parte teórica, quando eu trabalho com oxidação, eu tenho muito cuidado com a relação estequiométrica entre os elementos. E para isso, eu tenho que fazer corretamente o balanceamento da
reação. Então, eu tenho que tomar bastante cuidado com isso. Se eu for trabalhar em normalidade, é de 1 para 1, mas eu tenho que tomar cuidado com o valor de X. O que é X mesmo? X é aquela quantidade de elétrons envolvidos na reação, ou de redução, ou de oxidação, dependendo do que você estiver trabalhando. Nós vamos padronizar a padronização da nossa solução, ela vai ser usando oxalato de cálcio. Desculpa, oxalato de sódio. Oxalato de sódio. Então, a primeira coisa que você vai fazer no relatório é montar o balanceamento da reação do permanganato com oxalato, tá? Para quê? Para determinar corretamente no ponto de equivalência qual é a relação entre X e Y no ponto de equivalência. Tá? Por quê? Porque eu vou substituir o permanganato, eu quero saber a concentração dele. E o oxalato, ele vai ser pesado. Então, a primeira coisa que você vai colocar o relatório, lógico, né? Vai ter a capa bonitinho, tal. Então, primeiro item, padronização do permanganato. Então, você vai fazer o balanceamento da reação do permanganato com o oxalato. Tá? Por quê? Você vai precisar dele. Quais são os dados que você vai usar para fazer a padronização? Então, a massa que você vai utilizar é 0,1003 gramas, 0,0985 gramas e 0,1150 gramas. Então, ó, essa é a massa que eu vou utilizar aqui. A massa molecular, você vai olhar na tabelinha periódica como calcular. Então, para eu determinar a concentração, eu preciso do volume. Então, o volume de permanganato para esta massa de oxalato é 15,10. Para esta daqui é 14,90. E para esta daqui, 16,50. Então, você tem as massas que eu vou utilizar para padronizar a solução de permanganato. Então, primeiro, tem que fazer o balanceamento. Não é colocar o balanceamento, é fazer o balanceamento como nós vimos na aula teórica no semestre ou nos semestres passados. Não é só escrever, ir na internet e escrever o balanceamento, não. É fazer usando o método íon elétron que nós aprendemos lá atrás. Tá? Então, você vai desenvolver o procedimento do balanceamento, vai chegar nos valores X e Y, depois vai fazer, usando essas massas e esses volumes, determinar a concentração exata do permanganato e o seu fator de correção. Pergunta se não entendeu. Entenderam o que é para ser feito até aqui? Bom, então, fazendo isso daqui, eu vou ter
a concentração exata do permanganato e o seu fator de correção. Então, sempre, nós já vimos isso para neutralização, para precipitação, para complexação. Todas as técnicas, a primeira coisa que você faz é padronizar. Lógico, né? A primeira coisa é você prepara a solução. Então, eu preparei uma solução, depois eu padronizei essa solução. Eu preparei para ela ser o mais próximo de 0,0200 mols por litro, só que o permanganato não é um padrão primário. Então, não adianta eu calcular certinho a massa, que não vai ser muito pouco provável que ela seja exatamente a concentração. Por isso que eu tenho que padronizar. Padronizar, eu uso oxalato de sódio. Esse sim é um padrão primário. Eu posso pesar, ele é muito... tem uma pureza muito grande, ele não absorve água facilmente, então ele é um padrão utilizado para o preparo e a padronização da solução de permanganato. Ok, tá aí? Bom, então depois você vai reler, né, para copiar. Ou vocês querem copiar já os valores? Querem copiar? Então vou dar 2 minutinhos para você copiar enquanto eu tomo uma aguinha aqui. Prontinho? Então tá. Então vamos lá. Então eu já fiz a minha padronização. Já fiz a minha padronização. Agora eu vou para a análise. Então nós vamos hoje determinar o teor de ferro na forma de sulfato de ferro, tá? Então eu quero na forma de sulfato de ferro. O teor, peso por volume. Então, lógico, né? Toda vez que eu falar peso por volume, eu tenho que ter a concentração para ter os 100 ml. Só que eu também quero percentual peso por peso. Então, para ter esse, eu preciso da concentração em mols por litro do meu analito na solução. Para ter o peso por peso, eu preciso da massa da amostra, lógico. Não consigo determinar peso por peso se eu não tiver a massa da amostra, ok? Como eu preparei a minha amostra? Então, eu pesei, deixa eu olhar aqui nas minhas anotações. Eu pesei 0,5005 gramas de amostra. Eu dissolvi com bastante cuidado num becker e transferi para um balão volumétrico de 50 ml, que eu preenchi com água deionizada. Então, como é que eu fiz? Massa, dissolvi no becker, meu becker eu dissolvi, tá aqui ainda, ele é de, deixa eu ver aqui, 50 ml. Então, pesei essa massa de amostra,
coloquei num becker de 50 para dissolver, depois transferi quantitativamente para um balão de 50 ml e eu completei ele com água destilada. Desculpa, água deionizada. Perfeito? Deste balão aqui, ó, eu tirei 3 alíquotas de 10 ml. Então, coloquei no outro becker, pipetei 1, pipetei 2, pipetei 3. Tá bom? Eu vou fazer um para vocês aqui e depois vou passar os outros que eu obtive os volumes. Tá bom? Tá. Vocês lembram quando eu falei para vocês sobre o menisco na bureta? Que algumas pessoas falam, não, quando for colorido é assim, quando for incolor é assim. Vamos hoje na prática para você ver uma coisa comigo, ó. Deixa eu virar um pouquinho aqui. A solução de hipermanganato, ela é muito escura. Então, é muito difícil eu conseguir ver exatamente o menisco, ou seja, a graduação da bureta. Mas por que eu não me preocupo com isso? Por que eu não vou ficar 3 horas, abre, fecha, fecha, até parar exatamente no zero da bureta? Isso é questão bem prática. Se você ficar tira, coloca, você vai gastar um tempão. Então, o que eu faço? É simples. Ó, eu vou abrir um pouquinho a torneira. Vou abrir um pouquinho a torneira. E passou um pouquinho aqui, ó. Mas não tem problema, por quê? Porque eu sei quanto passou. Ó, passou 0,1, 0,2, 0,3 ml. Ou seja, a minha bureta, em vez de começar do zero, eu vou anotar aqui, ela começou do 0,3. Então não tem problema. Eu não preciso ficar 3 horas para zerar a minha bureta, não. Lógico, se o líquido for colorido o suficiente para você enxergar, perfeito, você vai parar no zero. Essa é a técnica, perfeito. Só que nesse caso, não vou gastar tempo, não. Eu só preciso saber qual volume que está parado. Bom, quando você for, e nós já vimos isso lá na teórica, o que acontece? Lá na teórica, hein? Para resolver os meus cálculos, eu vou precisar novamente fazer o balanceamento da reação. Eu tenho que fazer o balanceamento, sem dúvida. E não sei se vocês lembram, quando você pegar o seu caderno, você vai ver que, para que isso aconteça, precisa de meio ácido. Precisa de meio ácido, senão não acontece a reação. Então, aqui onde está a minha amostra, eu já coloquei ácido aqui. Porque essa reação, ela só se processa em meio ácido. Então, coloquei o ácido aqui, tá bom? Então, aqui tem 10 ml da minha amostra, 10 ml da minha amostra, mais 5 ml de ácido que tem aqui. Tá bom? Ok? Dóia. Outra coisa também. Vamos lá. Parte prática. Ô, Luiz, mas nós já vimos indicadores ácido-base, nós vimos indicador de precipitação, nós vimos indicador de complexação. Você não vai colocar um indicador aqui na sua amostra? Não. Por que eu não vou? Eu não vou porque o permanganato, ele é colorido. Então, o próprio permanganato vai ser o meu indicador. A minha solução, ela é um pouquinho amarelada, pouquinho, por causa do ferro 2. Quando tiver excesso de permanganato, ou seja, depois do ponto de valência, ela vai ficar rosa. Então, eu não preciso colocar o meu indicador. Por quê? O permanganato é o próprio indicador. Tá bom? Então, a permanganimetria, você não precisa de indicador. Perfeito? Então tá. Então, vou colocar meu... só para lembrar. Estou sem luva no laboratório, sem problema nenhum, né? Vamos abaixar um pouquinho aqui. Vou fazer a minha titulação colocando papel, tá? Mas eu vou fazer direto aqui, que eu já testei
a minha bureta, ela não está vazando, então vamos lá. Vamos fazer a nossa titulação. Sempre, opa, pingando demais, vamos devagar. Vocês estão vendo que está ficando rosa e depois desaparece, ó. Está ficando rosa, depois desaparece. Então, sempre lentamente, né? Trocando o dedo de posição para ficar para fechar. Quando você começar a perceber que está diminuindo, ó, olha lá, ó. Clarinho, hein? Olha que bonito, ó. O que significa isso? Que tem excesso de permanganato, ó. Vamos esperar uns 30 segundinhos para ver se não desaparece. Lembra lá da fenolftaleína? De repente precisa, e nesse caso, o próprio manganês é um catalisador da reação, esse manganês formado na reação. Então, esperamos uns 10 segundinhos aqui. Se não desaparecer, perfeito. Então, não vai desaparecer. Vou eu lá olhar a minha bureta. Vou abaixar um pouquinho aqui para não atrapalhar a visão. Então, 1, 2, 3, 3,5, 3,6. Deu aqui. Menos o 0,3 lá, 3,6 menos 0,3, então deu 3,3. Então, 3,30 ml. Então, uma titulação deu o volume de permanganato em ml. Essa daí, 3,30. A outra eu já tinha feito, deu 3,50. E a outra que eu tinha feito, deu 3,30 também. Então, tá aqui, ó. Esses são... Deixa eu virar aqui, né? Estou escrevendo, mas não virei o quadro. Vamos virar aqui. Ok. Esses são os volumes. Então, esse aqui eu fiz para você agora. Esses dois aqui eu fiz anteriormente, antes de começar a aula. Então, tá aqui, ó. Com esses volumes, o fator de correção e a concentração que você fez anteriormente. O balanceamento que... Então, vamos lá. Você vai ter capa no relatório, o balanceamento da reação permanganato-oxalato e os cálculos para a concentração e o fator de correção do permanganato. Depois, você vai fazer o balanceamento desta reação completa, não é só o resultado, é o balanceamento a partir do que nós já vimos lá no semestre passado. Depois, você vai fazer os cálculos, perfeito? E montar uma tabela só, hein? Eu quero uma tabela. A tabela vai ser subdividida em duas partes. A primeira parte é a padronização e a segunda parte é o teor aqui, tá? Então, é uma tabela com duas subdivisões. As primeiras 3 linhas serão da padronização e as outras 3 linhas serão da concentração, do teor peso por volume e do teor peso por peso do ferro na forma de sulfato de ferro, que vai ter aqui na minha amostra. Aqui, ó, eu tenho a massa da amostra, então eu consigo determinar as massas moleculares de acordo com a nossa tabela, já utilizada várias vezes, né, durante as nossas aulas. Perfeito? Perguntas, então, por favor. Ô Luiz, será que você pode repetir para mim, por favor? Você quer que faz, no caso, é a padronização, né? Aí depois... O cálculo. Então, são duas partes, né? Uhum. A primeira parte é a padronização e a segunda parte é o teor de ferro na forma de sulfato de ferro na amostra. Mas só vai ter uma tabela. Então, vai ter 2 balanceamentos, 2 cálculos e uma tabela no final com o teor
com a padronização, né? A concentração e o fator de correção, ou seja, as massas do oxalato, todas as informações, né? Então, quais as informações que eu te dei? Eu te dei a massa do oxalato e o volume do permanganato que você gastou. A partir desses dois, você consegue determinar a concentração e o fator de correção. Isso é uma parte da tabela. A outra parte da tabela é, eu te dei a massa da amostra, te dei o volume de permanganato utilizado, então você vai ter uma outra com os valores percentual peso por volume e peso por peso. Então, é uma tabela só. Beleza, obrigada. E aqui, o teor, né? No caso, a gente vai fazer a média dele no final, né? Ué, nesse caso, olha aqui. Uma alíquota igualzinho. Tá? Então, lembre, não é para decorar. Se eu tivesse 3 massas, seria cada teor, depois tirar a média. Nesse caso, veio tudo do mesmo lugar. Então, não precisa calcular 3 vezes. Você tem a média dos volumes gastos. Se tivesse algum volume aqui, ou você achar que deve ser eliminado, você elimina. A média dos teores é quando você tem as massas, ou tem volumes diferentes. Quando você tira 3 alíquotas de volumes iguais, e os volumes são muito parecidos, abaixo de 0,2, 0,3 no máximo, não precisa calcular 3 vezes, você tira a média. Então, vai ter um teor, peso por volume, um teor, peso por peso. Beleza, obrigada. Mais alguma dúvida? Então, joia. Então, hoje nós ficamos por aqui, tá? Então, vou dar... hoje é dia 20, então até a próxima quinta-feira o relatório no portal para ser corrigido. Lembrando, né, que nesse caso vai ser uma correção. Perfeito? Mais alguma dúvida? Ok. Falando de novo, né? Olha aqui, você em nenhum momento vai ficar sem nota. Então, se uma nota sua está faltando, ou se eu não corrigir, eu vou corrigir todos. E você vai ter um prazo também naquela semana final para entrar em contato com o Luiz. Ainda está faltando um. Ô, Luiz, ainda está indo. Ah, Luiz, entendeu? Então, dá tempo de fazer todas as correções. Ah, você mandou atrasado. Sem problema. Eu vou corrigir. Vou, mas eu ainda não corrigi. Eu estou corrigindo os relatórios. Está vendo que os relatórios acho que faltam 2, né? A prestação e a complexação para te dar. Então, você vai ter tempo de fazer a segunda correção desses 2. Tá bom? Então, calma, tá? Conversa com a galera do seu grupo. Agora tem um detalhe, hein, gente? Presta atenção. Ó, eu estou olhando aqui no portal. Tem pessoas que fazem 16 dias que não entram no portal, 9 dias, 6 dias, 4 dias. Depois eu vou olhar lá no YouTube para ver quantas pessoas estão assistindo o vídeo. Porque presta atenção, o negócio é em grupo, mas é para todo mundo aprender. Tá? Não adianta uma pessoa só assistir, não. Então, bastante cuidado. Lembra, toda ação tem uma responsabilidade de retorno. Tá? Toda. Você pode enviar tudo de uma vez, sem problema. Só que a correção também vai ter que esperar, tá bom? Então, é sempre espera. Então, deixa eu abrir outro curso aqui, para ver como é que tá as entradas no portal. Vamos ver aqui. Ó, 61 dias, 10 dias, 9 dias, 7 dias, 8 dias. Então, bastante cuidado, tá, gente? Bastante cuidado, tá? Bastante cuidado. Tem que aprender, essa é a ideia. Por isso que tem que participar. Não deu para participar? Assiste o vídeo, conversa com o seu grupo, aprende, tá bom? Mais alguma coisa? Mais alguma dúvida? Então, joia, pessoal. Peraí, Fernando. Oi. Eu só tô com uma dúvida aqui. Que eu fiz, a gente fez o trabalho aqui, mas a gente
um outro grupo postou que a gente tinha que ter preenchido mais coisas na tabela do que a gente colocou. Aí nós ficamos em dúvida. Eu só queria ver se eu podia me ajudar. Tem que colocar a massa nesse último trabalho que você deu, né? Tem que colocar a massa que foi utilizada na padronização, a concentração de Não, EDTA. olha bem. Hã? Se você colocou em qualquer outro lugar do texto, você não precisa. Nesse caso, nós vamos ter uma tabela só. Isso, aí tem que colocar Entendeu? tudo na Então, se tabela. só tem uma tabela, tem que ter todas as informações importantes. Entendeu? Tem outros, por exemplo, que alguém colocou no quadro, outro colocou na. Entendeu? Agora não, eu quero em tabela. Se eu quero em tabelas, tem que ter todas as informações necessárias e importantes nessa tabela. Entendi. Entendeu? Tem que ter todas. Então tá bom. Obrigada, Fernando. Pô, nada. Mais alguma coisinha, gente? Então, beleza. Até a próxima, então. Até mais, gente. Tchau, boa semana. Vocês também. Obrigada, professor.